amigos do Rio em Cena, estamos a caminho de mais uma eleição para prefeito aqui no Rio de Janeiro e a gente aproveita a oportunidade para conversar com o Guilherme Carvalhido, ele que é cientista social e político. Claro que a gente vai falar de eleição, mas com um olhar mais voltado para a cultura. Então, muito obrigado pela atenção, pela conversa, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, querido. É um prazer falar com vocês. Adoro muito falar sobre esse assunto. É um assunto pouco falado na política, mas de uma importância indispensável para o processo. É isso aí, a gente agradece. E eu começo te perguntando o seguinte: qual você acha que é o maior ou os maiores desafios para quem vencer essa eleição no setor da cultura? Bom, no setor da cultura, a gente tem que primeiro lembrar a importância que a cultura tem na vida do cidadão. Nessa eleição de hoje, eu acompanho as pesquisas. Aliás, o cientista político ele precisa se basear no processo de pesquisa. E em eleições anteriores, todas elas, pelo menos desde que eu acompanho há quase 30 anos, a cultura aparece entre os elementos mais importantes. Só que os candidatos nem sempre dão esse valor necessário a isso para a sociedade, porque consideram que na hora do efeito do voto isso tem menos efeito, mas isso não é verdade. Recentemente eu tive acesso a uma pesquisa no município de Nova Iguaçu e vi que os munícipes daquela cidade tinham uma carência tão absurda desse item que colocava entre os 3 itens mais importantes, só perdendo para a segurança e para a saúde. Olha a importância que isso tem na sociedade. Só que nesse momento, Luiz, a gente tem aqui um momento de pandemia, onde desconfigurou toda a trajetória das intenções dos candidatos. A atenção está voltada principalmente para o desenvolvimento econômico e principalmente para a qualidade de vida através da saúde dos cidadãos. Dessa maneira, nesse momento, a cultura perdeu um pouco de valor, mas se nós colocarmos no cômputo geral, ela tem um valor gigantesco, como eu disse anteriormente. No entanto, vamos falar da importância dela local e fora desse processo. Como é que a gente vive, meu caro, sem um projeto de cultura, por mais amplo que ela seja, para a sociedade? Seja ele ligado ao carnaval, seja ele ligado a uma política audiovisual, seja ligado a uma política de teatro, enfim, seja ligado a qualquer área. Todo governo que se preze, que tenha uma mínima preocupação com o processo público, deve ter uma política voltada para isso, por mais ampla que ela seja. Só que nesse momento isso não está acontecendo por causa dessa questão da pandemia, que ofuscou, solapou esse procedimento. Vi principalmente uma discussão que foi sendo dada, vocês devem ter acompanhado, da redução do investimento do atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, em relação ao carnaval. Carnaval é cultura, a gente sabe muito bem, carnaval é um elemento cultural. Ele está ligado a essa questão, é uma cultura ampla, mas é uma cultura. E adentrou-se antes da pandemia numa discussão, principalmente do candidato Eduardo Paes, que ele prometeria um investimento maior nessa cultura, sobretudo ligado ao carnaval. Então a gente verifica aí que a cultura está no radar da sociedade, está no radar do movimento das pessoas em relação a isso. Como é que o carioca, o brasileiro, vai viver sem, numa determinada região, toda uma importância relacionada a isso? No caso aqui do Rio e de outras cidades, o carnaval. Mas a gente tem que ampliar um pouco esse horizonte e colocar para outros setores, principalmente para investir naquele pequeno produtor, naquele cara que vive disso, mas que não é grande e que precisa desse incentivo para poder o quê? Continuar a sua vida. Porque além dele trazer a importância disso para a sociedade como cultura, ele traz para si também uma economia, ele sobrevive daquilo. É um setor fundamental que desenvolve para ele a necessidade do seu meio de vida. Então a gente tem que falar não só da importância para a população, mas também como muitos cidadãos vivendo dessa preocupação, dessa atividade, fazendo dela como sua atividade de meio de vida. Que nesse momento, onde houve uma redução drástica desse movimento, por causa da redução da circulação, é que a gente viu essa importância. Até havendo aí uma necessidade do Ministério da Cultura sair através de um cadastramento de um incentivo para essas pessoas. Ou seja, aí a gente vê um encadeamento não só econômico, mas também do todo que isso significa para a cidade, para o município e o país como um todo.
Cara, a gente tem que ver cidade a cidade. Tem cidades que dependem de outras, tem outras que têm uma atividade, como a cidade que eu moro, que é o Rio de Janeiro, que tem uma atividade intensa e precisa desse incentivo, e outras, como as chamadas cidades satélites, digamos assim, elas vão dependendo desse processo. Mas eu indico também que mesmo nessas cidades menores, as prefeituras necessitam desse desenvolvimento, porque isso traz não só voto para ele, traz também alegria e desenvolvimento econômico para aquela localidade. Uhum. E acompanhando toda essa corrida eleitoral, né, campanhas, debates, você notou algum candidato, são 14 no total, alguém com um olhar, digamos, mais atencioso para a cultura? Você percebeu, você pescou isso? Eu vi 2 candidatos falarem um pouco mais intensamente nisso. Na verdade, 3, né? Eu estou acompanhando, eu vi 3 candidatos, os outros não vi, até porque são candidatos menores. Vi Eduardo Paes, que está liderando as pesquisas, falando muito da questão do carnaval, né, ele debatendo o carnaval, trazendo aquele carioca que ficou chateado do processo de que o carnaval teve uma redução nos últimos anos. Vi a candidata Benedita da Silva também falando sobre isso, da importância, sobretudo nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, a necessidade de haver ali incentivos de grupos culturais, desenvolvendo junto à comunidade atividades. E vi também uma rápida passagem da candidata do PSOL, Renata Souza, que falou no seu discurso muito imediatamente a necessidade de que a cultura tem que fazer parte do plano econômico da cidade. Não só para divertimento, como eu disse, mas também para elementos de posição de que ali há famílias e empresas que dependem e muitos trabalhadores relacionados. Os outros não vi sendo dito diretamente, então esses 3. Mas até porque a gente não viu, meu caro Luiz, debates. A pandemia reduziu muito os debates. Agora, com o segundo turno, que verá, certamente teremos segundo turno aqui no Rio de Janeiro, com 2 candidatos, a maior probabilidade é de Eduardo Paes, quase certo que ele esteja, ou o prefeito Marcelo Crivella e a delegada Marta Rocha, vamos ver se isso se amplia. É uma das exigências que eu acho que tem que ser feito, principalmente se Marcelo Crivella for, né, para esse processo. Marcelo Crivella tem uma imagem muito forte e negativa, até pelo investimento dele, afora se isso está certo ou não quero discutir, mas isso surtiu um efeito dentro do processo da imagem dele que enfraquece a imagem dele junto ao carioca, junto ao cidadão do Rio de Janeiro. Se eu pudesse estar no debate perguntando, uma das perguntas que eu faria seria: qual é a sua política cultural? E é uma política efetiva, não é dizer eu gostaria de... Não, é política concreta, é orçamentária, é depositar ações estratégicas e táticas para que isso funcione, porque a gente sabe que ela está enfraquecida porque a pandemia trouxe. E quando a pandemia acabar, e ela vai acabar, vai vir com força, porque nós cidadãos, estamos desejosos de voltar ao cinema, ao teatro, aos shows, enfim, às aglomerações que a cultura permite, que nos dão grande satisfação e vontade de viver. E eu acho que isso vai ser muito significativo quando a pandemia acabar. Mas ela está solapada, como eu disse, na discussão por causa da pandemia. Legal. Agora, saindo um pouco do setor da cultura apenas, né, falando das eleições de uma forma geral, você acabou de me falar que o Eduardo Paes praticamente certo no segundo turno e a segunda vaga ali disputando Marta Rocha e Crivella. Você acredita que seja isso mesmo? Não vê um outro cenário? O que você pensa? Bom, a gente tem que olhar as pesquisas como uma curva, né? Uma curva de andamento e de modificação ao longo de todas as pesquisas do processo eleitoral. E, como eu disse, é praticamente certo que Eduardo Paes esteja no segundo turno. É a expectativa de trabalhar nesse aspecto, ou seja, de que Eduardo Paes tenha em torno aí de 30% das intenções de votos. Logo em seguida, nós temos uma forte disputa entre Marcelo Crivella com a média de 15% das intenções e Marta Rocha com 14%. Mas um pouco abaixo, mas ainda na margem de erro, a deputada Benedita da Silva, do PT, que também tem chances de fazer essa configuração. Mas pelo andar da carruagem, pelas curvas indicativas, né, o primeiro turno será disputado e será dado ao segundo turno entre Eduardo Paes e Crivella, com uma fortíssima possibilidade a Marta Rocha. Por que eu estou dizendo fortíssima? Porque a Marta Rocha tinha uma imagem muito neutra e ela foi atacada por todos os candidatos para que ela sangrasse em termos de voto,
para a entrada de um segundo, mas ela continua com muita força. Então, eu apostaria, é claro que é uma aposta, Eduardo Paes e Marcelo Crivella, mas com uma possibilidade fortíssima de Marta Rocha, mas ainda com uma viabilidade de Benedita da Silva, caso ela seja colocada como importante nesse momento. Mas a gente tem que alertar uma coisa, Luiz, que é bem importante, né? Num eventual segundo turno entre Eduardo Paes e Crivella tem um grande problema, tem um índice de rejeição muito elevado. E esse índice de rejeição praticamente o inviabiliza. E isso está sendo colocado em praticamente todos os setores sociais. Caso haja, de fato, essa disputa entre Paes e Crivella, a possibilidade de Paes ganhar é muito forte. Na última pesquisa que saiu ontem, a relação de Paes com Marta Rocha também inverteu. Nas pesquisas de 2 semanas atrás, Marta estava na frente. Agora não, agora Paes passou. Justamente por causa dessa ação comunicativa contra a imagem de Marta Rocha. Logo, se a gente quer uma aposta aí para ficar registrada, ficaremos com Eduardo Paes e Crivella. E vai ser uma disputa muito interessante, porque foram os últimos 2 prefeitos, Eduardo Paes em 2008 até 2016 e Crivella de 2016 até agora. E aí a gente vai poder discutir várias coisas e comparar os 2 governos. E aí a questão da cultura entra como um elemento importante, porque aí aquela discussão que eu falei para você, de que a questão do carnaval, que puxaria o debate da cultura, entraria como um elemento a ser colocado. E aí vamos ver como é que Crivella se defende desse processo, apresentando outras propostas além do carnaval. E o próprio Eduardo Paes, como é que ele vai falar além do carnaval, que ele se concentrou no seu discurso. E aí talvez a gente ganhe destaque nesse movimento e o setor fique com mais atenção e mais clareza para a política que acontecerá nos próximos 4 anos, a partir de 2021. Legal. Guilherme Carvalho, cientista social e político, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela conversa. É um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição para debates sobre cultura, sobre sociedade, sobre política. A cultura para mim é essencial, não vivo sem cultura, Luiz, não vivo sem... Eu estou há quase 10 meses, né, ou 9 meses, sem ir a um cinema, 9 meses sem ir a um teatro, 9 meses sem ir a um show. Rapaz, isso é muito difícil para um cara que desde pequeno teve isso como um valor fundamental. E tenho certeza do que eu estou sentindo, a sociedade também está. Tomara que essa pandemia passe rápido e que o próximo prefeito consiga estabelecer para a cidade do Rio de Janeiro, para a comunidade local, aspectos positivos nesse setor. Essa é a minha fé e isso que eu gostaria que acontecesse. É isso que a gente espera, Guilherme. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. E é isso. A gente fica por aqui. E convido vocês sempre a seguirem a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também se inscreverem na Rio em Cena TV, o nosso canal no YouTube. A gente está trazendo também na Rio em Cena TV depoimentos, respostas, propostas dos candidatos para o teatro, para a cultura de uma forma geral aqui na cidade. Então, se você ainda está na dúvida em quem votar e curte muito cultura, talvez isso seja um peso. Vai lá, Rio em Cena TV no YouTube e confere lá as propostas dos candidatos. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.